Eu vou chutar isso aqui de novo, vai cair na sua... Eu não sei o que vai acontecer hoje. João 7,37, vamos ler o texto. Vamos lá, Jesus disse assim, ó. No último dia, o grande dia da festa, se você não sabe, essa é a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras versões, rios de águas vivas. Quem crê em Jesus aqui? Então Jesus está garantindo que do interior de vocês, de todos vocês, vai fluir rios de águas vivas, amém? Então eu quero mostrar a você hoje a importância de a gente não ter reservas. Reserva é uma coisa boa, mas para Deus Ele gosta de sementes. O mundo fala em poupança, em guardar, em reter por causa do dia mau, mas Deus Ele fala sobre você semear e não ter medo. A Bíblia fala inclusive que você pode lançar o pão sobre as águas, que depois de alguns dias você vai encontrá-lo novamente. A Bíblia mostra que hoje não são mais cisternas, não são mais poços, mas hoje a ideia é você ter mananciais, rios, fontes. E Jesus Ele prometeu que se você crer nele, Ele diz assim: se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios, tá bom? Rios de águas vivas. Mateus, desculpa, é a conferência Rios, né? O Manassés deve falar sobre isso, mas eu vou tocar um pouquinho aqui. É lógico que eu não vou falar o assunto dele, apesar que ele já me passou o esboço. Eu não vou... Eu estou brincando com você, mas eu quero só mostrar a você que nessa nova aliança, Deus quer que você tenha a consciência de que você tem rios, que você tem mananciais dentro de você, amém? O Senhor, Ele nos promete, irmãos, na nova aliança, uma ideia muito diferente do que era na velha. A velha aliança, ela mostra, ela traz sombras daquilo que Deus faria em Cristo Jesus. Na nova aliança a gente pode entender que essas sombras, elas já se tornaram reais, ou seja, nós não vemos mais a sombra, mas nós vemos o real, nós vemos o real motivo, a verdadeira revelação. Então hoje nós não temos ou não devemos mais ter poços, reservas, mas a gente tem que pensar em fontes, rios, manancial de água viva, tá certo? Então, qual a questão de tudo isso? É que o povo de Israel, eles tinham uma figura muito clara. Qual era a figura? Eram os poços, eram as cisternas, onde eles retinham a água da chuva, alguns braços ou filetes de rios, onde eles conseguiam guardar a água, deixar a água retida, porque a ideia sempre foi essa, conseguir guardar para quando precisasse, tá certo? Então, cisterna, poço, reservatório, vai falar sempre sobre o quê? Sobre guardar, sobre estocar, ter para uma emergência. Talvez se você me falar assim, pastor, mas isso não é ruim. Guardar é uma coisa boa, é uma precaução, é uma atitude precavida. Pode ser bom guardar, é verdade. Talvez se você perguntar para mim, pastor, poupança é ruim? Eu vou falar que poupança é ruim, né, Mateus? Caderneta de poupança, você precisa ser esperto hoje que não é mais para ter, não é? Caderneta de poupança hoje deflaciona. Mas se você arrumar uma outra forma de guardar dinheiro, pode ser bom. Não existe problema em guardar. Não existe problema em você ter uma reserva para uma emergência. Isso é ser inteligente. A Bíblia vai nos aconselhar nesse sentido. O que eu quero mostrar a você é que quando se trata das fontes que foram colocadas em nós, são fontes inesgotáveis. São fontes que eu não posso mais desprezar a fonte e voltar para um reservatório de água parada. Por que voltar para tomar água num reservatório de água parada se eu tenho um rio de água caudalosa e fresca? Então, a ideia, não é? A ideia que o Senhor nos mostra aqui, tempos de manancial de água viva, a gente vai poder usufruir, e eu quero dizer a você, você tem todo o direito de usufruir, porque Cristo te colocou numa condição
de justo, de justificado, então você pode fluir, e você tem o direito de fluir desses mananciais, amém? Então, guardar, irmãos, guardar não é errado, mas Deus queria ensinar que existe uma melhor opção. Diga, melhor opção. Melhor opção, diga de novo. O que é uma melhor opção? Uma melhor opção. Ele está falando algo melhor para você fazer. Existe algo muito mais saudável para você fazer. Depender, ele estava falando para você depender, confiar e desfrutar de uma fonte inesgotável. Você imagina um lugar de suprimento que nunca acaba? Você pode imaginar, a gente pode perder tudo, mas se a gente tiver Deus, a gente tem tudo. Porque Deus nunca acaba, Deus, Ele é inesgotável. O salmista já, com uma parte da revelação, ele diz assim: todas as minhas fontes estão em Ti. Olha que coisa linda, ele entendendo que tudo podia secar, tudo podia cessar, mas em Deus nada falta, amém, queridos? Então, Deus está nos convidando, quando falamos de mananciais, para a gente desfrutar de uma fonte inesgotável de suprimento, uma nascente que é vinda de Deus, ela vem de Deus, é uma água fresca. Você imagina uma água fresca e limpa toda hora e para todo sempre? Essa que é a ideia. Eu lembro que eu era pequenininho, lá em Barbacena. Brincadeira, Barbacena é interior de São Paulo. Tem alguém de Barbacena aqui? Alguém que vai assistir a gente pode ter, né? Você é da onde, Matheus? São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. A Natália também? Sergipe, opa! Então eu era de Barbacena mesmo. A Sazinha é de São Paulo, né, moço? Era também lá daquela região ali, né? Não, brincadeira, ela é paulistana também. Glória a Deus. A gente brinca, né? Quando eu era menorzinho, pequeno, mas eu morava em São Paulo, eu deitava numa cama que era uma beliche com os meus irmãos. Dormíamos em 5 meninos no mesmo quarto. E eu lembro que meu pai e minha mãe compraram 2 beliches e tinha uma cama à parte. A cama à parte era mais confortável, era para o mais velho. A parte de cima era para os 2 mais novos, ou seja, eu e o meu irmão. Eu sou o número 4. Ninguém vai rir de eu sou o número 4? É o nome de um filme. Boa, né? Quem já assistiu o filme Eu Sou o Número 4? Alguém falou que existe, obrigado, viu? Porque o pessoal falou, nunca ouvi falar, pastor, mas tem. É que eu faço essa brincadeira, Matheus, o pessoal não entende aqui, devia rir, né? Eu sou o número 4, mas eu sou o número 4 e tinha o menorzinho. E nós dois, o caçula, nós dois dormíamos aonde? Na beliche da parte de cima. E os meus irmãos mais velhos dormiam na parte de baixo, e o primogênito tinha a cama separada dele lá, os 5 no quarto. Eu lembro que um dia eu dormi com febre, eu estava meio doente, eu fiz xixi na cama. E o xixi caiu na cabeça do meu irmão embaixo, não é? É verdade, aconteceu isso mesmo. E eu lembro que, né, ele não ficou chateado, ele entendeu, mas ele falou que literalmente molhou a testa dele, o meu xixi. Então foi uma coisa muito desagradável, mas eu lembro que naquele negócio de tirar o colchão e deixar secando, tal, aí eu lembro que minha mãe arrumou um outro colchão para que ele dormisse no chão, porque não dava para colocar lá, ele dormiu no chão. Aí ela arrumou um outro, ela pegou o meu e colocou na parte de baixo, entendeu? A parte de cima ficou lá. E eu lembro que eu deitei na parte de baixo. Aí eu lembro que ele colocava um paletó não, uma blusa assim na parte da cama. E eu via só essa parte do paletó descendo assim. E eu lembro que uma vez eles jogaram, é mais ou menos assim, eu vou te mostrar. Assim, ó, ele colocava assim, né? Aí ficava assim. Aí eu deitado com a cabeça aqui, aí eu vi isso aqui. Aí um dia, ele tinha comprado um carrinho, ia dar pra gente, entendeu? Meu irmão mais velho. Aí o que ele fez? Ele colocou no bolso. Mas não sei o que aconteceu, o carrinho desceu por aqui, ó. E caiu, bem assim. Eu fiz xixi na cabeça dele e ele me deu um carrinho de presente. Que coisa boa, né? Aí eu peguei aquele carrinho e falei assim, o que é isso? Aí ele falou, não era para te falar ainda. Mas eu lembro que naquela noite eu sonhei que a manga ia dar muitos carrinhos. E naquela noite eu sonhei que, em vez de sair água da manga, saía muitos carrinhos. Aqueles carrinhos de Hot Wheels, sabe, pequenininho que tinha?
E eu fiquei sonhando com aquilo. E todas as vezes que eu ia deitar no quarto, eu gostava de colocar o paletó, uma blusa dele, porque eu achava que ia pingar um carrinho de vez em quando lá. E eu pensei algumas vezes que poderia até acontecer de Deus fazer um milagre, de fazer várias vezes cair carrinho de lá. Moral da história, a gente sempre espera fontes inesgotáveis. A gente sempre espera que alguma coisa vai nos dar algo que nunca vai cessar. A gente sempre espera que em algum momento da nossa vida os problemas, os desafios vão parar, mas as coisas boas vão continuar fluindo, não é assim? Eu quero dizer a você, nós estamos caminhando para algo. Nós estamos caminhando em direção a Deus. E isso vai se tornando cada vez mais claro. E quando nós estivermos plenamente com o Senhor, a gente vai estar perto da fonte que vai jorrar tudo o que você quer, tudo o que você sonhou, tudo aquilo que satisfaz o teu coração. Amém? E eu fiquei pensando, Ele é a nossa fonte. Só que a gente não precisa esperar um tempo de estar na glória, um tempo de estar no céu para começar a desfrutar isso. Mas a gente pode perceber que nele nós temos todas as coisas. Nós podemos perceber que Ele é a fonte inesgotável. A questão não é se o Senhor é ou não é, Ele é a fonte inesgotável. Mas a questão é como eu vou colocar a mão para pegar os carrinhos que eu quero. Como eu vou colocar as mãos, como eu vou estender as minhas mãos espirituais para pegar tudo aquilo que já foi me dado. O apóstolo Paulo, ele disse assim, todas as bênçãos espirituais, elas já estão colocadas aonde? Nas regiões celestiais. Ele diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então, tem algo que eu preciso fazer para acessar o manancial. Tem algo que eu posso fazer e posso aprender para acessar o manancial, a fonte de inesgotável de água viva e das bênçãos do Senhor. Eu pergunto para você, isso parece bom para você? Isso parece bom para você? Isso parece bom? O que você me diz assim? Seria interessante a gente ter uma chave onde a gente pudesse acessar tudo que a gente precisa? Eu digo a você, isso é verdade. Eu lembro do Salmo 46, e coloque aí o Salmo 46. O Salmo 46, ele fala de um rio, não é? Ele fala de um rio que vem de Deus, um rio que vem do trono de Deus. Leia aí um pouquinho comigo, só para você ver. Ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí ele diz, socorro. Para um pouquinho nesse versículo. Ele diz, socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei se você já percebe, mas o que fica claro é que Ele já é uma fonte, o quê? De refúgio e fortaleza. Nunca vai faltar proteção para a sua vida. Ele é socorro bem presente aonde? Nos seus momentos de tribulação, nos seus momentos de problema. Deus nunca vai faltar. A fonte de Deus nunca vai faltar, mesmo nos seus problemas. Você entende? Às vezes a gente quer o carrinho, às vezes a gente quer o Hot Wheels, ou aquela coisa que agrada o nosso coração, mas a gente tem que entender, nunca o favor de Deus cessou sobre a sua vida. Sempre Ele está presente, sempre está funcionando. Resta eu e você a gente perceber que a fonte dele nunca fechou, amém? Mas veja o verso 2, ele diz assim, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Olha o que diz, há um rio, diga, há um rio. Ele diz, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O verso 5 diz assim, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aleluia. Para aí um pouquinho, para aí, até aí só. Ele está dizendo assim, ele está garantindo, o salmista fala algo tão maravilhoso, né? Ele diz assim, tem uma fonte que vem de Deus, é uma fonte que nasce de Deus, vem das entranhas de Deus. E é uma fonte que não pode ser abalada, é uma fonte que não pode ser estragada. Você já viu, eu acho que é em Salesópolis que o Tietê nasce, não é isso? Eu acho que é, né? Ele parece que eu já vi, tem um olho d'água, né? Uma coisinha que brota
do chão assim. Aí é até meio reservado, preservado o local, porque o Tietê nasce literalmente ali. Um olhinho d'água, uma aguinha que começa, você percebe uma corrente saindo assim, água cristalina. Que coisa linda. E ele vai correndo, vai correndo, vai correndo. Agora eu pergunto, se alguém não preservar, é onde vocês vão, perto de onde vocês vão morar, não é? É, glória a Deus, aleluia. Só uma pergunta, a minha suíte já está pronta lá? Tá? Tá quase? Tá bom, tá bom. A abertura dela vai dar para a floresta, para os mares. Mar não tem lá, né? Para os rios, né? Então tá bom, tá certo. Vai ter uma rede lá também? Não, estou brincando. Os irmãos estão mudando para Mogi, estão preparando um quarto para mim e para a sala. Bênção, né? Glória a Deus, amém. Aleluia. Mas vocês podem ir também, tá? Se vocês tiverem amizade com o Fernando e a P, eu sou amigo deles. Não é assim não. Mas glória a Deus, imagine que a água que nasce, a fonte que nasce lá em Salesópolis, ela não fosse preservada. O pessoal começasse a machucar tudo lá, não é? Aí eles pisassem. Você concorda que o rio ficaria prejudicado? A fonte que nasce ficaria prejudicada? Que Deus está garantindo que dele vem uma fonte que não pode ser abalada. É uma fonte que não pode ser tocada. É uma fonte que ele está dizendo assim, você precisa aprender a confiar em Deus. Por isso que ele declarou, as minhas fontes estão nele, ele não pode ser abalado. Dele sempre vai vir o quê? Vida. Dele sempre vai ter uma essência que vai sair para você. Vai ser uma fonte que nunca vai cessar. Você imaginou isso? Então, meus irmãos, eu quero que você pense, quem nasceu de Deus, todos nós, todo aquele que nasceu de Deus, é conectado a essa fonte eterna. Você já foi conectado a essa fonte eterna de Deus. A Bíblia diz assim que a gente nasce da água e do sangue. O sangue que te justifica, mas a água que te lava. A água que te dá uma ideia, o quê? Do batismo, quando você é mergulhado e trazido como uma nova criatura, enterrado o velho homem. Mas a água também te traz a ideia de que quando você está conectado nessa fonte, nada vai lhe faltar. Pode faltar para você, amém, queridos? Leia aí, vamos abrir em Isaías 51, Isaías 58, verso 11. Ele diz assim, o Senhor te guiará. Olha aqui, ó, você que é filho de Deus, está conectado nele. Ele diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Que coisa boa. E fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Coisa boa, né? Coisa boa. Ele diz assim que ele vai te guiar continuamente. O que é te guiar continuamente? É te guiar em lugares que faltam? Não, em lugares de provisão. Ele fala que ele vai fartar. Não é faltar, é fartar, é tornar farto, né? A sua alma, ele vai fartar a sua alma. Aí ele diz, até em lugares áridos. Até lugar que tem deficiência, tem falta. Onde você estiver, ele garante que você vai ser farto lá. Amém, queridos? Aí ele continua, você será como um jardim regado. Continua no 11. Será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Dê um glória a Deus bem alto. O verso 12 diz assim, ó a consequência. Ele diz assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Glória a Deus. Eu sei que muita coisa aqui tem a ver com o povo de Israel, a história que Isaías conta nesse contexto. Eu sei que muitas coisas são muito específicas, mas o que eu quero lhe mostrar aqui, que se você tiver o Senhor como a sua fonte, a fonte que jamais esgota, Ele está te chamando não só a se saciar, a não ficar somente saciado,
mas você saciar outras pessoas também, amém? Por isso que ele te chama, ele fala assim, que você vai levantar fundamentos de gerações, ele vai te chamar de reparador de brechas, aleluia, e restaurador de veredas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente tem que aprender isso, tem que aprender e pegar isso para a nossa vida. Lembra que eu falo aqui, eu brinco, né? Eu faço uma brincadeira com os números aqui, eu falo assim, se você confiar em Deus, verdadeiramente, e você aprender a beber dessa fonte, sabe o que vai acontecer? A sua vida podia estar torta, podia estar estragada. Em 6 meses Deus conserta tudo. Porque eu brinco aqui, Mateus, Deus criou o mundo em 6 dias, né? E no 7º Ele descansou. Em 6 dias Ele recria a sua vida. Em 6 meses Ele te ergue. Deus não está para brincar com ninguém. Se eu tenho um compromisso de beber das fontes, a minha vida vai ser transformada. Por isso que chegou o tempo de a gente dar de beber para as pessoas. Não é? Acabou o tempo de você pedir, mate a minha sede, mate a minha sede. Você já aprendeu a ir nas águas, você já aprendeu. Você já sabe ir nas águas. Vá até as águas, tem sede, bebe das águas. Vai na fonte. Você esqueceu da fonte? Vai na fonte. As pessoas estão com tanta sede que elas estão esperando que você vai dar água para elas. E você ainda está numa condição que precisa ser descedentado. Leia o livro de Isaías. A expectativa que Deus tinha com o povo de Israel é que eles aprendessem da fonte e aprendessem a beber da fonte. Para quê? Para ser uma referência para as pessoas. Oh, meu irmão, já chegou o tempo de você aprender a beber da fonte. Quem bebe da fonte se cura. Quem bebe da fonte conserta a alma. Quem bebe da fonte é curado da depressão. Quem bebe da fonte é curado do seu passado. Quem bebe da fonte começa a enxergar a visão que Deus tem para você, para o seu futuro. O problema de muitos crentes é que eles falam, estou com sede. Perdeu o caminho da fonte? Ou você está ainda dependendo de poço? Então eu te faço uma pergunta nesse momento. Eu te faço uma pergunta. Você está confiando ainda nas cisternas? Naquilo que você reservou? Ou você já entendeu que você tem uma fonte, um manancial de água viva? Porque Jeremias capítulo 2, verso 13, o profeta ele fala, 2:13 de Jeremias, 2:13, ele diz assim, o profeta ele diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo. Qual foi? O primeiro, quais foram? Primeiro, a mim deixaram. Quem deixou? Deixou o manancial. Eles tinham um manancial e deixaram o quê? Deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram o quê? Cisternas rotas. Rotas é rompidas, rachadas, que não retêm águas. Olha só, pensa comigo, na velha aliança, Deus já estava tentando imprimir no coração das pessoas que eles deveriam trocar as cisternas pelo manancial. Deus já estava ensinando, ele falou assim, não é mais poço, não é mais cisterna, é manancial. Vocês estão trocando Deus vivo? Vocês querem água parada? Vocês querem água dengosa? Água dengosa é água com dengue. Pegou? Chikungunya, entendeu? Vocês querem isso ou vocês querem um manancial? É isso que ele está falando. Então, a cisterna, meus irmãos, era um reservatório, como eu disse, guardava a água da chuva. Tá? Era muito prática porque, olha, tem tanto ensino aqui. Qual a questão da cisterna? Quando você guarda um poço, né, Mateus? Você fala assim, eu tenho uma reserva.
Aí sabe o que você faz? Você fala assim: Deus, eu confio em Ti, mas está tranquilo. Eu tenho uma reserva aqui, ó. Quem entendeu? Ninguém entendeu? 14 pessoas entenderam, 15. Vou falar de novo. Quando eu tenho uma reserva, eu mostro o quê? O meu cuidado pessoal. E eu falo assim: não preciso da fonte. E a crítica do profeta foi justamente isso. Vocês têm um manancial e estão querendo cavar o quê? Uma fonte. Vocês querem a sua segurança. Vocês querem a segurança de vocês e não têm confiado na segurança que Deus pode dar. Então, uma vez que você tem a água para armazenar, você evitaria até o esforço da caminhada, não é? Você evitaria até o esforço de buscar na fonte, se estivesse longe, se estivesse chovendo, não é? Se tivesse o tempo muito árido. Mas a questão é que quando você cava algo ou cavava algo, você estava dizendo: eu preciso ter a minha segurança. Então a gente vai ver em toda a Bíblia, irmãos, alguns exemplos, não é? Alguns exemplos de poço e cisterna, tá certo? Um poço, por exemplo, onde as pessoas, não é, buscavam as suas fontes, lugares distantes. E a gente tem alguns exemplos claros, né? Eu não sei se você já leu, eu não vou ler agora, mas Gênesis capítulo 29 fala do encontro de Jacó com Raquel, né? Então eles estão justamente num poço. Mas o mais clássico que a gente conhece é de João capítulo 4, que fala o quê? Da mulher samaritana. Não é isso? Que ela estava junto à fonte de quem? Do próprio Jacó. Interessante isso, né? Abra lá, só para a gente ver rapidão. João capítulo 4. Põe aí para o pessoal ver. João capítulo 4, ele diz assim. Vai lá no verso já 20. Isso, verso 20. Diz assim, põe no verso 15. Aqui já está no contexto, não é? Jesus conversou com ela. E Jesus fala que ele tem uma água diferente da água do poço, não é? Ele fala assim, ó, você sempre vem saciar a tua sede aonde? Na tua reserva. Você sempre vem saciar a tua sede aonde? Na tua reserva. Mulher, eu estou querendo te ensinar, se você confiar em mim, você não precisa mais reservar, porque eu vou ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. Amém? Eu vou ser uma fonte que vai ter direto em você. O teu problema não é a sede da sua garganta, o teu problema é outro. O teu problema é outro. Mas ele diz assim, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha, olha só, ela pensa, para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. 16 ele fala assim, disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Aí o 17 diz, ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. E o 18 diz assim, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Mais uma vez, você vê, olha a figura, um poço, uma reserva de água, mas uma mulher totalmente sedenta de Deus. O vazio dela não era preenchido. E eu acredito que aquela mulher buscava aquela água até com muita gana, não é isso? Com muita garra, com muita força, porque ela achava que aquela água em algum momento poderia ajudar a saciar a fome da alma dela, do espírito dela. Mas o que acontecia é que ela estava, sua alma gritava porque um vazio enorme estava no seu coração, e um vazio do tamanho de Deus, como a gente diz, e ela não entendia que poderia ser preenchida por isso. E Jesus revela que ela estava com o marido, né? Ele fala, 5 maridos já tivesse, e agora o que tem não é seu, ou seja, ela estava com o 6º marido, eu fiz a conta certa? É isso mesmo? 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. 6 homens na vida de uma mulher. É um vazio ou não é? É um vazio ou não é? Aí você pensa, não, muitos vazio. Veja o verso 19. Aí ele diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Verso 20, nossos pais adoraram neste monte. Aí ela fala de Jacó, ela faz uma referência ao pai. E esse monte que ela estava falando era o monte Gerizim.
E ele diz assim: vós, entretanto, judeus, né, dizem que em Jerusalém é o lugar, deixa aí o verso, é o lugar onde se deve adorar. Mais uma vez ela estava falando assim: vocês têm divergências para falar onde é que está a fonte. Nem vocês sabem onde está a fonte. Ela quis dar uma espetada em Jesus. Meus pais disseram que é aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. Onde está verdadeiramente a fonte? E o verso 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem. Aleluia, eu fico emocionado quando eu leio esse texto. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas o 23 ele diz: mas vem a hora, e já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deixa aí no 23. E Jesus ele deixa bem claro que a fonte não seria mais encontrada num lugar físico, amém? Mas a fonte seria colocada dentro de nós mesmos. Por isso que ele vai dizer lá na frente, né, em João, a gente está no João 4, eu li o 7 primeiro, ele vai dizer: quem crê, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, amém, queridos? Então a fonte ele colocou em nós, ele quer colocar em você, ele quer deixar bem claro que não é mais o lugar, é aquilo que nós temos dentro. É o templo pelo qual aos quais nós fomos transformados. O verso 24, não podemos deixar de lê-lo, diz assim: que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu poderia fazer algumas observações e algumas ressalvas, alguns adendos nesse texto, mas o texto é tão claro e maravilhoso. Eu só quero mostrar a você que Deus, ele deseja que você descubra que tudo o que você precisa está nele. Todas as fontes estão nele, e se você descansar e entender que ele pode te dar muito mais do que você precisa, você não vai buscar mais em cisternas rompidas e rachadas, amém? Então nesse ponto eu queria dizer assim para você: não vai mais para poço buscar suas coisas, não vai mais para poço buscar sua água, não vai mais no seu reservatório. Confie em Deus, descansa nele, aleluia, descansa nele, lança o teu pão sobre as águas, amém? Essas cisternas rachadas, irmãos, era que o povo vinha cavando, não é? Há tanto tempo, e Jesus está enfatizando que elas não poderiam mais armazenar água. Isso aqui nos traz uma figura da nova aliança, não é? A nova aliança, isso traz muito claro a nova aliança, porque quando Jesus, ele diz, por exemplo, a respeito do vinho que não pode ser colocado num odre velho. Um vinho novo, você precisa colocar num odre novo, não é isso? Porque se você colocar num odre velho, o que acontece? A fermentação vai fazer com que ele rompa. Ele estava falando, entre outras coisas, mas muito mais pormenorizadamente, ele estava falando sobre a nova aliança. Ele estava falando que um novo reino você foi estabelecido, num novo reino fomos colocados, amém? Você saiu da velha vida, você foi colocado no reino de Deus, amém? Então não é mais cisterna que eu procuro, não é mais reservatório, mas eu confio agora na fonte eterna que não falta e não vai faltar nada, amém? Você pode fazer uma declaração em fé, como o salmista disse, diga assim: todas as minhas fontes estão no Senhor. Diga assim: não vai me faltar nada. Você crê nisso? Eu também creio. Deus é assim, meus irmãos, não vai nos faltar nada. Glória a Deus. Então nós estamos falando, é muita diferença entre beber numa fonte ou beber de um reservatório, amém, queridos? Então você precisa entender esse momento. Deixa eu te falar um pouquinho o que é uma fonte, e eu vou começar a encerrar com isso. Deixa eu te falar o que é uma fonte, o que é um manancial, ou eu poderia até dizer melhor, deixa eu te falar umas características do que é o manancial novo ao qual você foi inserido, o manancial da nova vida. A gente não está falando só de água
a substância que a gente bebe. A gente está falando de uma fonte onde Deus é comparado à fonte e tudo que você precisa está nele, não só a água, não só o seu sustento, mas a sua vida, o seu respirar, tudo aquilo que você precisa, amém? Então a fonte, o manancial, irmãos, ele é, portanto, uma fonte de água viva, um local onde a água brota de uma forma abundante e contínua e nunca mais vai cessar, amém? As pessoas gostam de falar, por exemplo, Deus deixou uma das marcas dele aqui na terra. As pessoas gostam, principalmente o pessoal que fala que o mundo está derretendo, essas coisas aí, não vou entrar nessa questão, mas eles falam muito sobre que a água está acabando, né? E os biólogos sérios, né? Eles deixam bem claro que é uma coisa ridícula, né? Toda a água que a gente tem, ela está no planeta. E ela simplesmente não se esgota. A água não é um recurso que pode se esgotar. A água é um recurso que eles cobram e cobram caro. Não deveriam ser cobrados, inclusive. Mas toda a água que a gente tem está dentro aqui da nossa atmosfera. A Bíblia fala só para você ter uma ideia. Eu falei um pouco isso na quinta-feira. Quem estava aqui pegou. A Bíblia fala de portais que foram fechados, né? Ou abertos e fechados no céu. Não são as nuvens, mas portais de água que encheram, inclusive no dilúvio. Quando você lê sobre o texto, fala sobre portais que foram abertos debaixo da terra também. Então toda a água que a gente precisa está aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus deixou bem claro, a água nunca vai faltar para nós. Mas a fonte que é Deus também nunca vai faltar para nós. Tá certo? É algo que ele deixa bem claro. Você pode confiar, não vai faltar. Amém? Glória a Deus. E o homem, ele procura a fonte inesgotável. Pode ver, todo homem ele procura uma fonte que não cesse. O que a gente faz a vida toda? A gente trabalha, aí a gente contribui para a Previdência, não é assim? Porque a gente sonha, o maior sonho do brasileiro, não é? Não deveria ser, mas o maior sonho do brasileiro é chegar na aposentadoria. Ele fala assim, né? Meu Deus. Eu lembro que no nosso tempo, quando a gente era, né, amor, menorzinho, criança lá em Barbacena. Você lembra? Eu não sei. O Mateus e a Natália são novos, né? Tem uns velhinhos igual eu aqui. Glória a Deus. Vocês lembram qual era a máxima que a gente falava há um tempo? Talvez os pais de vocês falaram isso. Obrigado pelo novo. O Will é bem já idoso aqui. A Laís ajuda o irmão. Não, brincadeira, não tem problema. Ser idoso é experiência, né? O irmão José não é idoso, é um homem experiente, né, irmão José? Tá com a mesma energia dos 40, não tá? Caleb que se cuide, não é isso? Caleb? Foi Caleb que falou isso? Acho que foi, sei lá. Vamos lá. Galera, pensa comigo. Antigamente, como que a gente vencia na vida? A gente falava assim, se eu tiver uma casa, um carro e uma linha da Telesp, venci na vida. Era assim ou não é? Porque você tinha que entrar no plano de expansão. Você lembra, Marcão? Você comprava a linha telefônica, falei, venci na vida. Eu lembro que alguns vizinhos tinham telefone, a gente ficava assim, você já tem telefone? Tem. Posso fazer uma ligação? Pode. A gente entrava na sala até meio humilhado assim, né? Que a gente não tinha telefone. Aí eles ficavam pertinho assim para ver se a gente ia fazer interurbano, né? E o pior, a empresa que tinha cadeado no discador. Para só no horário do almoço a gente não fazer uma ligação para casa, para perguntar como estava a mãe. Quer dizer, ligar para a vizinha, porque em casa não tinha telefone. Meu Deus, a gente achava que tinha vencido na vida assim, não é? Aí o que acontece? Por que a gente sempre focava no final da vida? Porque a gente falava assim, por enquanto eu faço a minha manutenção, eu trabalho. Mas quando eu chegar no fim da vida, eu preciso de uma fonte que cuide de mim. O ser humano ele faz isso automaticamente. E a Previdência de alguma maneira faz isso para os brasileiros e para outros lugares do mundo, eu não estou criticando. É bênção para muita gente. E muita gente realmente descansa. Muitos ficam tristes, né? Porque pelo valor que ganha de aposentadoria, mas não é o nosso assunto. Mas a questão é que a gente procura o quê? Uma fonte
para nos sustentar. Percebeu? É intrínseco do ser humano. E o que Deus nos chama a fazer? Ele diz assim: olha, se vocês confiarem, eu vou ser a fonte inesgotável de vocês. Eu não vou deixar faltar nada a vocês. Se vocês confiarem em mim, e confiar de verdade, mas é confiar como gente grande. Não, como gente pequena, porque criança é melhor, né? Para crer. Ninguém entendeu o trocadilho, mas tá tudo bem. Vamos lá. Se você confiar de verdade, eu vou cuidar de você. Talvez algumas coisas não aconteceram na minha vida e na sua. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem a nossa reserva, nosso reservatório. Eu não quero que você entenda mal o que eu estou falando. Não é errado ter dinheiro guardado, não é errado ter aplicação. Mas o que é errado é colocar o coração nisso, é confiar na força do teu braço. O profeta, ele diz, Jeremias, falou assim: maldito o homem que confia no homem. E ele diz que faz da força o seu braço. Aí ele continua: bendito o homem que confia no Senhor. Porque quando eu confio no Senhor, eu posso descansar e falar assim: ei, se alguma coisa acontecer, se as minhas reservas esvaírem, se alguma coisa não der certo, Deus sempre vai dar certo. A minha fonte, eu sempre confio e Ele não vai falhar. Amém, gente? Então, Deus, Ele manancial é isso, é fonte que não falha. É fonte que não vai cessar. Eu quero dizer a você, Ele também é uma fonte, irmãos, de vida espiritual. Não é só a sua provisão de todos os dias, mas é a sua vida espiritual. A gente falou muito sobre vida no Espírito, sobre orar em línguas, sobre estar conectado com o Espírito, você ter uma vida de oração. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E quando a gente pensa no Espírito, lembra do Espírito, Ele é a fonte da oração inesgotável. Porque quando a gente ora em português, né, amor? Você vai orar 1 hora, 2 horas, o assunto vai esgotar. Mas quando você entra na fonte inesgotável da oração em línguas, você pode orar, não para mais. Não é assim que funciona? Então Ele é a fonte das coisas espirituais também. O manancial do Espírito, irmãos, é um lugar para você fluir. E não é para fluir só na igreja. É para fluir onde você estiver em casa, ao acordar, ao levantar, ao almoçar, fluindo nas coisas do Espírito, se alegrando, deixando Ele falar com você. É você se enchendo do Espírito toda hora em salmos, hinos, cânticos espirituais. É a gente ter uma vida verdadeira, onde a gente se mova, a gente não precise das pessoas, não precise de uma palavra do pastor para me animar, mas você entenda que este é o lugar de você andar no Espírito. Ele é uma fonte também de renovação, é uma fonte de purificação, é uma fonte onde você sempre é lavado. Aleluia, Jesus disse assim que a gente não precisa lavar o corpo todo, mas somente os pés. É no sentido da purificação, é no sentido de que nós um dia já fomos lavados, e a água te lavou, e você está justificado diante do Senhor. Mas se alguma coisa vier, algum pensamento, alguma fraqueza, essa água, essa fonte pode te purificar. Ele é a fonte de uma restauração, é uma fonte de purificação. Irmãos, o Espírito Santo, o Senhor, as fontes, os mananciais do Senhor, eles são um lugar de consertar aquilo que está quebrado. Tem alguma coisa quebrada na sua vida? É um lugar de ser consertado. A fonte, o manancial pode consertar aquilo que está quebrado, pode transformar aquilo que está corrompido na sua vida, pode consertar alinhar os seus pensamentos, pode te trazer de novo ao centro da vontade de Deus. Os mananciais são um lugar da graça restauradora de Deus. Irmãos, é um lugar onde nós recarregamos as baterias. Você pode ter tido uma semana puxada, pesada. Você pode ter tido uma semana de afrontas. Você pode ter tido uma semana onde você foi espezinhado até pelas circunstâncias. E o diabo tentou até te assustar. Mas eu digo a você, quando você volta para as fontes, e quando você lembra das fontes a qual você está conectado,
Essas fontes restauram você, recarregam as suas baterias, te trazem força novamente. E você, sabe o que acontece? Você volta mais renovado do que você estava antes. Sabe por quê? Porque os sofrimentos que a gente passa, eles nos preparam para um novo patamar. Eu falei aqui, na terça-feira eu vou falar sobre platôs de oração, patamares de oração. A vida no Espírito. O diabo ele vai fazer de tudo para tentar assustar você e tentar fazer um barulho para você recuar. Mas o segredo é perseverar. É continuar. Mas lembra que você está conectado a uma fonte onde você pode recarregar as baterias. E ainda que você tenha passado por situações, você vai voltar e sair dessa situação mais forte do que você estava. Amém? Irmãos, esse é um lugar, esse manancial é chamado de um santuário. É um santuário. Você entende que não é mais um lugar físico? Ainda que possamos entrar num lugar físico, num quarto na igreja, mas entenda que esse manancial não é mais um lugar físico. É um lugar onde você está conectado direto. Aleluia. Aleluia, é um santuário de refrigério, é um santuário de consolo em meio às aflições, às dificuldades. Eu não sei se você já teve muita sede e no mato assim, ou no deserto, ou em algum lugar árido, e as pessoas falam, vamos ali que ali tem uma fonte. Aí você chega e você já fica imaginando a fonte, né? É interessante que água com água, né, se combina, né? Porque aí você já fica até com água na boca de pensar na água. E quando você chega naquelas fontes, aí você faz assim, ou pega aquela torneira, abre e faz assim, ó, que delícia. Aí aquela água cristalina, ela sacia, não é? Ela fala com você, ela te acalma. Você imagina Deus fazendo isso de uma forma tão completa e de uma forma tão espiritual? As águas do Senhor, elas te trazem de novo ao centro, ao seu equilíbrio. Elas te trazem a uma maturidade. Elas te trazem de novo a um lugar onde você verdadeiramente pode descansar. Irmãos, as águas, os mananciais, as fontes do Senhor, elas vão tratar tão seriamente de você. Sabe o que vai acontecer? Você não vai nem temer as más notícias. Ainda que venha alguma situação, alguma coisa que abale você, você diz assim, não me abala mais, porque as águas me refrigeraram. Amém? Esses mananciais, irmãos, eles representam, sabe o que também? Representa também fonte de sabedoria. Tiago diz assim, se você tem falta de sabedoria no seu dia a dia, está faltando sabedoria para administrar as coisas, as situações, ele diz assim, peça ao Senhor, Ele é uma fonte de sabedoria. Por que a gente fica batendo a cabeça com as situações? Se eu tivesse coragem de chegar para o Senhor, Senhor, eu estou agindo que nem uma pessoa sem sabedoria. Me ajuda, me dá sabedoria. Ele diz assim, Tiago, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, não joga em rosto, porque você está pedindo sabedoria. Sabe por quê? Se Ele é uma fonte de sabedoria, Ele está querendo te poupar de não andar em sabedoria, andar em ignorância. Ele está querendo te poupar até de situações que vão te constranger. Então a fonte, Ele é uma fonte de sabedoria. Ele é uma fonte, irmãos, de revelação. Ele é uma fonte de orientação. Você imagina quando as pessoas não têm orientação? Conecte-se à fonte. Fala, Senhor, eu preciso de direção para isso. Diga assim para Ele, Senhor, eu não posso errar, eu não vou errar, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu estou conectado a essa fonte, eu não vou errar. Você precisa entender isso e se conectar nessa fonte. Irmãos, o Espírito é uma fonte que nos nutre. Você fica nutrido espiritualmente. Ele fortalece você, Ele guia você em todo o caminhar com Deus. O manancial de Deus é ainda um lugar onde você vai ter um desejo por Ele, um desejo sincero por Ele. Você sabe que quando a gente fala de oração e níveis de oração, tem momentos que os filhos que ainda não amadureceram, os filhos que ainda não têm
a habilidade de tomar da fonte. Você pode ver que as frases dele são assim: eu não desanimei, não quero mais a fonte, não quero mais orar. Ou alguns nem falam, mas simplesmente param de fazer. Eu quero dizer a você, se você tiver a revelação de que a fonte está disponível, e você sempre beber dessa fonte, sabe o que vai acontecer? Desejo. Desejo pela fonte, desejo de orar, desejo da sua presença. Você nunca mais vai dizer, eu não quero mais, eu estou desanimado. Pelo contrário, você se conecta, você fala assim, tem tudo a ver com a minha vida. Se eu me desligar de Deus, eu morro. Eu tenho que estar ligado a essa fonte. Amém? Ele é a fonte de você experimentar, de você fluir na plenitude. Ele é a fonte da comunhão uns com os outros. Porque a fonte de Deus, o manancial das águas de Deus, vai fazer com que a gente tenha comunhão uns com os outros. Porque João, ele diz bem claro, se eu tenho comunhão com Deus, eu preciso necessariamente ter comunhão uns com os outros. Então essa fonte me incomoda até para ter uma comunhão e intimidade uns com os outros. O manancial da presença de Deus, irmãos, é um manancial contínuo e abundante. E eu quero dizer a você, ele sempre estará disponível para você. A pergunta que eu lhe faço essa noite, você quer se conectar cada vez mais a ele? Vamos cantar, meninos. Venham cantar aqui. Eu quero que vocês cantem aquela música, eu me movo e ele se move. Porque ele quer dar água, mas você precisa beber da água. Amém? Amém? A minha oração essa noite, eu vou orar por você, que você se conecte a essa fonte. Nunca mais esqueça de que ela pode curar todas as coisas. Ainda que todos lhe faltem, Deus é aquele que está interessado em não deixar nada faltar para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero só fazer um chamado e você só vai se manifestar aí. Quem teve gripe esses dias, quem teve dengue, só levanta a mãozinha aí, eu vou orar por você. E eu quero proibir no nome de Jesus e pela autoridade da fonte que nós temos. Se você crer, essa dengue vai parar. Eu estou garantindo na nossa família. Jesus está garantindo na nossa família, na igreja e na sua família. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai pegar na sua família, não vai pegar nos seus filhos. E se você tiver com algum sintoma agora, essa fonte vai fortalecer você. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Levanta a mão aí quem teve alguma... Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!